Olá, tudo bem? Me chamo Maria Vitória e sou estudante de Engenharia de Pesca na Unesp Campus de Registro. E o tema desse episódio da temporada de Clima e Simbiose é Impactos causados em ambientes aquáticos pelo uso de agrotóxicos. Um assunto bastante polêmico e atual, conforme vimos com frequência nos meios de comunicação por aí. Ao longo dos próximos minutos, irei lhe contar coisas que talvez você não saiba. Se prepare para uma imersão no conhecimento. Esse é o podcast Pesca Consciência, um podcast sobre ciência e consciência, feito por estudantes de engenharia de pesca. Estudo aponta a ligação entre 542 casos de câncer e água com agrotóxicos no Paraná. Com o cenário de contaminação, peixes do rio Araguaia ganham reprodução em laboratório. Água contaminada. Testes encontram agrotóxicos além do permitido em 28 cidades. Dezenas de peixes morrem após aplicação de agrotóxicos em rios no Maranhão. Casos de morte de peixes e abelhas por suspeita de intoxicação de agrotóxicos são investigados no país. Essas notícias te assustam? Se não, deveriam. Essa é a atual situação do Brasil. O nosso país ocupa o primeiro lugar em uso de agrotóxicos no mundo todo. Nós usamos mais compostos tóxicos do que Estados Unidos e China juntos, o que seria em torno de 720 mil toneladas de veneno em lavouras. Esses dados são da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, no ano de 2021. O ranking é seguido por Estados Unidos com 457 mil toneladas e a Indonésia por 283 mil toneladas. Bom, dá para perceber que o Brasil usa muito veneno. Você já pensou até onde isso pode chegar? Bom, eu sou a professora Ana Letícia, sou professora do curso de Engenharia de Pesca da Unesp de Registro. Eu sou formada em Química Ambiental, mestre em Química e doutora em Ciências. E atuo na área de contaminação ambiental, qualidade dos recursos hídricos, ecotoxicologia aquática e ecotoxicologia terrestre. Atualmente, o Brasil ele é um dos principais consumidores de agrotóxico no mundo, né? São milhões de toneladas consumidas, comercializados e utilizados nas nossas lavouras, visto que a gente tem uma população bastante expressiva, né, no consumo de alimentos, e para que a gente consiga garantir uma produção para alimentar tudo isso, tanto do mercado interno quanto para a exportação, a gente precisa ainda fazer uso, né, de formulações químicas que combatem insetos, combatem fungos, né, combatem plantas daninhas. No cenário atual, a gente não tem como fugir muito ainda da utilização desses agrotóxicos. Mas, frente a essa grande utilização, as condições climáticas, geográficas do nosso país é uma grande preocupação dos pesquisadores atualmente com relação à qualidade dos ecossistemas que estão recebendo essa quantidade de contaminação química, né? Então, tanto na terra quanto na água, esses venenos acabam atingindo organismos que não são alvo, né? Que não são essas pestes que a gente deseja controlar para a lavoura e que acabam, então, diminuindo a diversidade dos organismos aquáticos, dos organismos terrestres e causando alterações no ecossistema e na natureza. Os agrotóxicos, atualmente, eles são aplicados tanto por pulverizadores costais, né, pelos agricultores, mas principalmente por aviões de pulverização, né, e que faz essa aplicação aérea. E a gente chama de spray drift, né, que é a vaporização desse composto que acaba caindo não só na lavoura, mas também em tudo que está à sua volta. Então, dependendo das condições climáticas, dependendo da direção do vento, da direção e velocidade do vento, e também das chuvas, esses agrotóxicos eles acabam contaminando as águas superficiais, né?
e contaminando os organismos que ali vivem. Então, a gente tem uma situação de que o agrotóxico, ele não atinge somente o alvo, né, que é ali a lavoura, aquela agricultura, e sim também toda uma região adjacente. Então eu te pergunto, que água estamos tomando? De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, criados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com a meta de atingir até 2030 vários tópicos que carecem no Brasil, alguns se encaixam com o tema que estamos discutindo. Vamos ver? Como objetivo 2, que trata sobre acabar com a fome, garantindo sistemas sustentáveis de produção de alimentos e adotando práticas agrícolas que sejam resilientes. E assim, dessa forma, que a gente vai ajudar a manter os ecossistemas que fortalecem a produção, diante das mudanças climáticas que a gente já vem enfrentando, melhorando então a qualidade da terra e do solo. Já o objetivo 6 se refere à gestão sustentável da água para todas e todos. E através dessas condutas que vão melhorar a qualidade da água, diminuindo a poluição e a liberação de produtos químicos na água. Por fim, o objetivo 14. Ele trata sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, protegendo os ecossistemas marinhos e costeiros, evitando os impactos e assegurando os oceanos saudáveis e produtivos. Porque, de qualquer forma, sabemos que a maior parte dos rios do planeta tem como destino o mar. Então, o que acontece no rio chega no mar. Mas e os peixes? Será que eles sofrem? A contaminação de ambientes aquáticos por agrotóxicos é muito grave, né? Essas substâncias podem ser bioacumuladas, ou seja, as substâncias podem ser absorvidas pelos organismos que vivem ali, gerando uma intoxicação, mas também podem produzir efeitos subletais, como as mutações genéticas ou os efeitos letais, que nesse caso incluem a morte. Quanto à degradação dos agrotóxicos, podem ser de forma rápida ou de forma lenta, né? Nesse caso, os peixes são submetidos a essas substâncias e apresentam lesões no fígado, principalmente. E a morte de peixes por asfixia devido a essas substâncias tóxicas também ocorre, né? E pequenas quantidades já são capazes de afetar as brânquias dos animais. E é através dessas brânquias que os peixes realizam a respiração, captando o oxigênio presente na água. Então, se está atrapalhando a respiração, o peixe vai sofrer, vai morrer. Bom, a gente não pode simplesmente parar de usar, né? A gente tem muitas bocas para alimentar. Mas a gente pode sim tentar identificar o que tem na água que a gente bebe, o que tem no alimento que a gente come e tentar cada vez mais propor novos produtos de base natural que não sejam tão prejudiciais a organismos não alvo, como os biocidas, né? Produtos derivados de compostos naturais, óleos essenciais que controlam as pragas, mas que não prejudicam organismos não alvo e super importantes, como os peixes, né, que servem também de alimento para a população e que vai absorver depois esse veneno numa situação em que essa população consuma esse alimento. Então, o papel do pesquisador, o papel nosso aqui na Unesp, nas diferentes linhas de pesquisa que a gente atua, é tentar identificar esses diferentes compostos que vão existir naturalmente e por ação do homem, né, são inseridos na natureza, e tentar minimizar esses impactos, né, tentar também remover esses compostos da água, mas principalmente minimizar, propondo novas formulações, propondo novos produtos mais naturais e que cada vez interagem menos com os outros compostos, né, uma vez que eles não estão sozinhos. A gente tem um cenário de que diferentes formulações comerciais são aplicadas simultaneamente e a interação desses compostos acabam prejudicando ainda mais ou não, né? Então a gente também faz estudos de misturas para entender como é que essas moléculas atuam na água, na terra e tentar entender tudo isso e tentar minimizar os impactos nas populações.
E uma alternativa para parar de continuar gerando esses impactos no meio ambiente é através da utilização de biocidas naturais, de maneira sustentável, os agrotóxicos disponíveis no mercado. Diante do que vimos, ao decorrer do episódio, eu deixo uma pergunta para você. Aonde o uso incontrolado de agrotóxicos irá levar a humanidade? Bom, esse foi mais um episódio da temporada Clima em Simbiose. E para o próximo episódio, o que mais será que acontece em ambientes aquáticos? Muito obrigada, ouvinte. Até a próxima. Esse episódio foi escrito e editado por Maria Vitória Raup Sebastião e revisado pela professora doutora Caterine Torres de Almeida. Também participaram da gravação Ana Letícia Madeira Sanches, Caterine Torres de Almeida, Vincenzo Salvatore Arantes Pavanelli, João Gabriel Forati de Alencar, José Ricardo de Oliveira Nascimento Júnior e Davi da Silva Nascimento. As informações utilizadas foram baseadas em publicações do jornal Brasil de Fato, Brasil usa mais agrotóxicos que Estados Unidos e China juntos, do Abrali, estudo aponta a ligação entre 542 casos de câncer e água com agrotóxicos no Paraná, do G1, casos de morte de peixes e abelhas por suspeita de intoxicação de agrotóxicos, do G1, casos de morte de peixes e abelhas por suspeita de intoxicação de agrotóxicos são investigados no país, bem como dezenas de peixes morrem após a aplicação de agrotóxicos em rios no Maranhão, do jornal Opção, com cenário de contaminação, peixes do rio Araguaia ganham reprodução no laboratório, do Repórter Brasil, agrotóxico da água contaminada em 28 cidades, da CETESB, sobre mortandade de peixes, alterações físicas e químicas, da agência FAPESP, pesquisa mostra efeito letal de pesticidas sobre o sistema respiratório de tilápias, da FAPEM, biocida nanotecnológico produzido com óleos essenciais de plantas amazônicas, pode substituir agrotóxicos sintéticos.